Santo me ilumina, dá inspiração para falar, prepara os ouvidos de cada um para estar atento à Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a dar continuidade de oferecer um culto que Te agrada. Senhor Jesus. Pedir a Deus para todos nós aqui, em nome de Jesus eu te peço. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Depois de uma semana, aqui é o nosso encontro. Tivemos cedo, passamos a lição bíblica, tivemos um culto, e agora mais um culto aqui nessa noite. E Deus vai falar conosco através da Sua palavra. Eu apenas sou aqui o transmissor, ou como é que se diz, falar de novo aquilo que já está escrito para nós. Nós vamos meditar um assunto que eu acho importante, que até eu coloquei aqui. Por que dizer não às bênçãos que nos traz benefício? Por que dizer não, né? Às bênçãos que nos traz benefício? Nós, como humanos, né? Felizes aqueles que escolheu o melhor caminho, aqueles que estão dispostos a ouvir a Deus, Sua palavra, como é que diz? Ouvir as pessoas que diz algo de Deus. Tem aqui uma ilustração antes de eu entrar na mensagem, que os nossos irmãos sabatistas faziam conferência, assim, trabalho bem sofisticado na igreja, e tinha aquela pessoa que era um conferencista, um assunto até mais especial, explicações e assim sucessivamente. E aí fizeram uma conferência, mas antes enviou um mensageiro para fazer o convite, um missionário, ou melhor dizendo, para fazer o convite às pessoas pela rua. Aí, chegando no lugar, encontrou um senhor de idade e convidou ele para ir à conferência, um trabalho muito especial, a ouvir a palavra de Deus. E aí o senhor de idade disse: eu não vou, igreja é só para jovem. E aí o missionário deu sequência, foi andando. Aí ele convida o jovem para vir à igreja. E fazendo a propaganda da conferência, e o jovem então disse: eu não vou, igreja é só para velho. E se ele desse sequência, a gente pensa assim, se dissesse assim, fizesse um convite às crianças, certamente eles poderiam dizer: somente quando eu crescer. Jesus, ele fez, no capítulo 22 de Mateus, do Evangelho, lá ele comparou o reino dos céus com a festa, as bodas do Cordeiro. Eu vou só citar um pedacinho, um pouquinho dessa mensagem, dessa parábola. Quando o rei fez a festividade, as bodas do Cordeiro, aí ele mandou os seus servos convidar as pessoas para vir à festividade.
E aí os convidados disseram, não queremos ir. E aí ele mandou os segundos convidados para convidar. Agora a ceia, o jantar está pronto. Convida para que as pessoas venham participar da festa, da alimentação, está tudo pronto. Mataram vários animais, né? E aí o texto diz assim, mas os convidados não quiseram ir. Então veja bem, amados, por que dizer não à bênção que nos traz benefício? Eu li aqui para a nossa meditação Jeremias, no capítulo 6 e o versículo 16. Eu coloquei mais um título dizendo o seguinte, dizia não ao bom caminho, mesmo com promessa e benefício. Voltando, eles diziam não ao bom caminho, mesmo com promessas e benefícios. Então o profeta Jeremias, sendo um instrumento nas mãos de Deus, ele disse assim, põe-vos nos caminhos e vedes. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Isso foi aí o profeta usado por Deus, ele disse, ponte no caminho, vede e pergunta pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. É a pergunta que todos deveriam fazer, qual é o bom caminho para que a gente anda nele? Porque o mau caminho seria bom que a gente não o conhecesse. Mas o bom que nos leva ao caminho da vida eterna, nos leva aos benefícios. Agora veja bem, as pessoas que ouviram de Jeremias esses conselhos para pôr-se o caminho e perguntar e andar no caminho. Então o texto aqui diz assim, a promessa, com promessa, veja bem, e se vocês fizerem isso, acharei descanso para as vossas almas. Andar no caminho, com o pé andar, perguntar, ver qual é o bom caminho, andar, e aqui está a promessa, e acharei descanso para as vossas almas. Mas aqui a sequência do texto disse, foi a resposta daqueles que foram instruídos a andar no caminho. Mesmo com promessa, eles disseram, nós não andaremos. Mesmo com promessa, como pode, irmãos? A Bíblia é um livro do princípio. Todo mundo sabe que quando o dilúvio veio, como diz a própria palavra de Deus, ele levou a todos. Não foi por acaso, foi por um desdeixo que o povo abandonaram o Criador dos céus e da terra, até a ponto de Deus não suportar mais. Sodoma e Gomorra também sofreram consequência
porque não deram ouvido à palavra de Deus. E agora nós vamos aqui a sequência. Por que dizer não às bênçãos que nos trazem benefício? Aqui nós vamos para o livro de Joel, a ordem para tocar a buzina em Sião. Vocês sabem que Sião era cidade de Jerusalém. Não era fora do país, era lá em Jerusalém. Isso quer dizer para nós que Deus estaria falando com pessoas de novamente que Ele abandonou. Embora sabendo da palavra de Deus, tendo conhecimento dela, vendo milagres que jamais homem nenhum possa fazer. E aqui diz assim: também pus atalaias sobre vós. Esses atalaias é aquele que notifica algo que está para acontecer. E esse atalaia então avisa o povo para que o povo escapa do perigo. Então aqui diz: pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento à voz da buzina, ouça quando tocar a trombeta. Aí veja bem, mas eles dizem: nós não iremos escutar. Quantas mensagens foram dadas aqui nesse púlpito e nas demais igrejas? Quantos que já teve aqui foi embora? Toca a buzina, mas nós não escutaremos. Pessoas que já foram embora. E outras igrejas também, que as pessoas passou por ali e foram embora. Irmãos e irmãos, lá no livro de Apocalipse está escrito, quando o anjo disse assim, que ele andava nos 7 catiçais, ou seja, ele anda na igreja. Uma vez eu preguei aqui dizendo: Deus está te vendo. Ele anda por aqui. Então aqui ele diz: nós não escutaremos quando o atalaia tocar a buzina ou a trombeta. Será que se não der ouvido, não pondo no caminho e andar no caminho escolhido, o caminho direito, será que trará benefício àqueles que não fazer o que ordenou? Claro que não, né, irmãos? Vamos prosseguir aqui. Não andar mais com Jesus. E por quê? Sempre aqui vai ser o não. Não, não. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava falando sobre vários assuntos e alguns assuntos figurados, que Jesus usou muitas palavras figuradas, que ajuda muitas vezes as pessoas a entender melhor. E, ao mesmo tempo, ele usava as parábolas, que elas tinham um pouco mais dificuldade para as pessoas aprenderem. Mas a gente sabe
pelos textos que a gente lê, eles entendiam. Então aqui, Jesus pegando, falando para eles, e vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E aí ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Depois ele disse, olha, ninguém vê a mim sem o Pai enviar. E ele começou a dizer às pessoas que estavam em volta dele. Veja bem, como os discípulos, vários deles, não entenderam a mensagem que ele estava passando. Então disse o texto assim, os discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Será que eles tiveram sucesso? Não. Olha, quando tratando-se de que eles não estavam entendendo a mensagem, a gente lembra dos apóstolos que eles faziam o que deveria ser feito, os demais. Eles perguntavam a Jesus, explique para nós esta parábola, Senhor. E Jesus disse assim, para vocês eu dou explicação, mas para os outros não. Porque as pessoas faziam muitas vezes perguntas para Jesus, muitas vezes para acusá-lo, querendo fazer ele perder, como em palavra que a gente usa, a ponta da meada, confundir ele. Então eu dizia para esses aí, eu falo em parábola e não dou explicação. Então veja bem, irmãos, um convite à nação para congregar. Agora nós vamos para o livro de Sofonia. Já vimos bastante de não para Deus, não para ouvir o som da buzina, o não para andar no caminho, então e assim por diante, não para escutar o som da trombeta ou da buzina. E quando eu falei a princípio sobre as bodas, não quiseram ir à festa, menosprezaram e não foram para o segundo convite, onde tudo estava preparado. Aqui, nós vemos que antes de Jesus vir, eu tenho falado muito sobre isso, e dá até para aprender. Antes de Jesus Cristo vir, só tinha 2 países no mundo que era chamado povo de Deus. Eram os que tinham promessas, tinham ensinos, e as famílias tinham cuidado dos pais ensinar os filhos. De geração em geração, os pais ensinavam os filhos ensinavam depois seus filhos, quando tivesse filho. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, no Evangelho, lá no livro de Hebreus, está dizendo
ensinar a mulher e os filhos, queira ou não, hoje em dia é difícil a humanidade aceitar a Bíblia Sagrada como ela é. Mas ela continua sendo palavra de Deus. Então o homem sempre foi colocado como cabeça para ensinar a mulher, seus filhos, a servir a Deus. Isso foi em todo o Velho Testamento, mais ou menos 5.000 anos de império e de um povo pequeno, mas de coração grande, para servir a Deus. Então, mas tiveram, claro, alguns altos e baixos. Ora, muitas vezes as pessoas estão lá em cima com a fé, entusiasmadas, vendo tanto milagre, tanta coisa que Deus fez, maravilhosa. E muitas vezes, as pessoas, sendo povo de Deus, estavam às vezes lá embaixo. Precisava de Deus colocar atalaia, gritar alto, para ver se o povo volta. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, Deus está falando para o povo: torna para mim, e eu tornarei para vós. Este é o clamor de Deus. Então aqui eu vou meditar com vocês aqui. Como pode as pessoas, ao mesmo tempo, que estão ao lado do Criador, estão congregando, quando pensa que não, afasta. E aqui, o profeta Sofonias está dizendo: congrega-te sim, congrega-te nação, que não tem prazer. Difícil, irmãos? Quando as pessoas perdem o prazer de congregar, deveria de perguntar para si mesmo o porquê disso. Quando a pessoa não ler a palavra de Deus, que o profeta Isaías disse, ordenou dizendo: buscai no livro do Senhor e vedes. Buscai no livro do Senhor e ledes. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a minha boca disse, e o Espírito Santo as ajudará. É ordem, irmão, aqui. Congrega, povo que não tem prazer, dizendo o profeta para o povo de Deus na época. E o profeta Isaías está dizendo também na época para o povo de Deus: buscai no livro do Senhor e ledes. E nós sabemos, nunca, lá no Paraná, o pastor, eu fiz um culto lá em casa e chamei ele para pregar. Eu juntei as pessoas ali, todo mundo ali, e na hora da mensagem ele citou dizendo: nunca houve tempo fácil para congregar, mas tempo difícil, irmãos e irmãs, foi no tempo dos impérios, em que eles tinham o poder sobre a vida. Conforme Nabucodonosor diz: quem eu quero eu mato, e quem eu quero eu faço viver, eu deixo viver. Vocês sabem a história, nós vamos hoje, eu estava pegando um pouco da minha lição,
que vai ser, não sei se sábado que vai vir, falando sobre o sofrimento apostólico. Eles estavam proibidos a pregar, falar de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. Isso custou a vida deles todos, menos João, o evangelista. Vocês vão ver lá, cada um recebeu uma sentença de morte. Porque fazia o mal? Não. Porque pregavam que Jesus Cristo era o Salvador, era e é e será o Salvador. Foram torturados, tempo difícil. Agora, nos nossos dias, ninguém tem mais justificação, porque não serve a Deus, porque a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, se encontra hoje para vender nas casas onde se vende Bíblia, brados, instrumentos e assim sucessivamente. Hoje, graças a Deus, que Deus abriu a porta. Lá em Apocalipse ele disse assim: a porta que eu fecho, ela não abre. E a porta que eu abri, ninguém fecha. Nós vamos passar sobre isso na nossa lição bíblica. Um período de tempo que após os apóstolos serem assassinados por suas mensagens maravilhosas para salvar o mundo da época, passou aquele período, a porta fechou. Nós vamos ver isso aí quando vocês vão ler em Apocalipse, aonde a igreja fugiu para o deserto por 1260 dias, que quer dizer anos profeticamente. A igreja. Ninguém tinha uma Bíblia na mão, se quisesse ler. O Evangelho estava na mão daquele que não permitia alguém ler, para não mudar de ideia. Foi a chamada Era Negra, tempo difícil, irmãos e irmãs. Hoje você tem a facilidade, porque Deus, como disse lá, e agora a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu espero que esse Evangelho que iniciou lá no século XVI, ele irá até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem que ninguém feche mais essa porta. Deus abriu a porta. Agora, para que cada um se prepare, aproveitando as oportunidades para ler a Bíblia, para vivenciar o que ela quer que nós vivenciamos, porque, como disse Jesus, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Portanto, sendo ela a verdade, nada melhor do que nós segui-la. Devemos, irmãos, perguntar: por que é que eu não tenho vontade de ler a Bíblia? Por que é que eu não tenho vontade muitas vezes na igreja? Por que é que muitas vezes eu não tenho muita amizade? Por que é que eu não tenho ânimo para orar? Por que é que eu não reúno minha família para nós estudar a palavra de Deus? Certa vez, Isaac e Newton, eles andando, aí caiu uma maçã da macieira
sempre perguntar, por quê? Por que é isso de mim? E eu preciso de ser mais espiritual. Eu preciso de fazer aquilo que Deus está mandando, mas eu não estou querendo fazer. Precisa descobrir isso. Em cada pessoa, perguntar para si mesmo, orar, tirar tempo, irmãs e irmãos, para orar a Deus, pedir a Deus, eu estou fraco, aumente a minha fé. Amém. Sabe o que os discípulos disseram? Né? O que foi pregado sobre isso, quando Jesus falou sobre a questão do perdão, e os apóstolos então ficaram preocupados. E aí eles pediram, Jesus, aumente a nossa fé. Me dá sabedoria, Deus, é uma adoração que nós precisamos fazer. Tiago diz isso, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Com a sabedoria, nós vamos aprender a conviver melhor na sociedade, na igreja, na nossa casa, na empresa, com a sabedoria. Mas ainda tem outra coisa importante, irmão, é o discernimento. Quando a gente tem discernimento, eu não vou nem perguntar para mim mesmo. Eu não estou querendo ir na igreja. Por que isso, Deus? Eu já sei por quê. Discernimento é saber se eu não estou interessado em fazer o bem. É porque o inimigo das nossas almas não quer. Discernimento é isso, irmão, descobrir o que é que está te impedindo a decidir uma vez por todas, como Jesus disse, quem quiser vir a mim, nega a si mesmo, pega a tua cruz e segue. Discernimento, sabedoria, mas tem mais coisa. Nós vamos pedir a Deus o que eu preciso, Senhor, para que eu possa estar ao seu lado. E no dia em que eu for recolhido, eu tenho certeza da minha salvação. Precisamos de estar assim, irmão. Uma vez eu preguei lá em Cosmópolis sobre isso. Precisamos de viver hoje como Cristo viesse amanhã. Mas ainda eu fiz uma questão de dizer, precisamos de viver como se fosse o último dia da nossa vida. Deus quer que cada um ser humano saia daqui desta terra, ou melhor, vai ser recolhido salvo. Né? O apóstolo São Paulo, ele disse assim, para nós encerrarmos a nossa mensagem. Deus quer, isso é um querer de Deus. Deus quer que todos se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Que a palavra de Deus continua nos ajudando a crescer na graça e no conhecimento. Se você já é uma pessoa salva, mas ainda tem uma mensagem para nós. Que nós que já escolhemos o melhor caminho, mas ainda tem uma mensagem para nós. Diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais a mais, até chegar o dia perfeito. E Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos lutar pelo bem.
vamos preparar para a vinda de Jesus Cristo, porque Ele vai vir, não sabemos dia e nem hora, mas a certeza é que Ele vem buscar um povo escolhido, que se preparou para ir com Ele. Deus abençoe.